Um envelope foi colocado sobre a mesa de mármore. Uma mulher desconhecida respirou fundo e disse com os olhos cheios de lágrimas: Meu pai faleceu, mas eu vim pagar a dívida dele. O milionário viúvo olhou para ela por alguns segundos, segurou a mão da filha pequena, e respondeu apenas 3 palavras. Ele me salvou. Se você acredita que bondade volta quando menos esperamos, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários, o bem nunca se perde. Naquela manhã clara de céu limpo, o silêncio dominava uma das casas mais elegantes da cidade. Henrique Vasconcelos tinha 42 anos. Alto, postura elegante, cabelos castanhos escuros penteados para trás, olhos cansados e expressão reservada. Vestia um terno azul marinho simples e carregava algo que nenhum dinheiro conseguia aliviar, o luto. Fazia pouco mais de 1 ano que havia perdido a esposa. Desde então, vivia apenas para cuidar da filha. Lívia tinha 7 anos. Menina de cabelos loiros claros até os ombros, olhos azuis tranquilos, vestido cinza simples e um jeito silencioso demais para alguém tão pequena. Henrique tinha riqueza. Mas a casa parecia vazia. Naquela manhã, alguém tocou a campainha. Quando abriu o portão, viu uma mulher parada. Ela parecia nervosa. Clara tinha 31 anos. Cabelos castanho claro ondulados até os ombros, olhos castanhos suaves, vestido amarelo claro simples, sem acessórios caros, segurando um envelope nas mãos. Ela pediu apenas alguns minutos. Henrique quase recusou. Mas havia algo estranho no olhar dela. Ela entrou. Sentaram no jardim iluminado. Sem rodeios. Clara colocou o envelope sobre a mesa. E contou algo que mudou tudo. Seu pai havia falecido poucos meses antes. Ao organizar documentos antigos, encontrou registros de uma dívida. Nome do credor: Henrique Vasconcelos. Clara explicou que não sabia detalhes. Só sabia que seu pai repetia uma frase: Um dia eu vou devolver. Por isso ela estava ali. Não queria carregar algo inacabado. Henrique ficou imóvel. Pegou o papel. Leu. E então sorriu de forma inesperada. Porque aquele nome não era de alguém que devia dinheiro. Era de alguém que havia mudado sua vida. Anos antes. Henrique ainda era jovem. Seu carro havia quebrado numa estrada. Sem telefone. Sem ajuda. Sem ninguém. E um homem simples apareceu. Ofereceu água. Levou Henrique até uma cidade. Pagou comida. E recusou qualquer recompensa. Dias depois, Henrique tentou encontrar o homem. Descobriu apenas seu nome. E enviou ajuda financeira como agradecimento. Mas nunca foi uma dívida. Era gratidão. Henrique respirou fundo. Olhou para Clara. E disse: Seu pai cumpriu. Ela ficou sem entender. Henrique explicou tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Durante anos o pai carregou aquilo como obrigação. Sem saber que já tinha dado muito mais. Lívia observava tudo em silêncio. Até que desceu da cadeira. Foi até Clara. E perguntou: Seu pai era bom? Clara sorriu emocionada. Disse que sim. Lívia respondeu: Então ele parece com a minha mãe. Silêncio. Henrique abaixou o olhar. Era a primeira vez em muito tempo que via a filha conversar daquele jeito. Os dias passaram. Mas aquela visita ficou na memória. Henrique descobriu que Clara trabalhava ajudando famílias com orientação financeira. Vida simples. Sem luxo. Sem reconhecimento. Mesmo assim,
Ela voltou algumas semanas depois. Não para falar da dívida, mas para entregar cartas antigas que encontrou. Cartas escritas pelo pai. Uma delas dizia: se um dia encontrar esse homem, diga que naquele dia eu só fiz o que gostaria que fizessem por mim. Henrique leu várias vezes. E percebeu algo. Ele passou anos achando que construiu tudo sozinho. Mas talvez sua história tivesse começado naquele encontro. No meio desta história. Se ela tocou você até aqui, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Destinos Entrelaçados. Escreva nos comentários. Você acredita que pequenos gestos podem mudar destinos? Com o tempo, Clara começou a visitar a casa. Não por obrigação, mas porque Lívia gostava da companhia dela. Jogavam no jardim. Liam livros. Tomavam suco na varanda ensolarada. Henrique observava tudo. Sem pressa. Sem expectativas. Só percebendo que o silêncio daquela casa começava a desaparecer. Um dia, Lívia entregou um desenho. 3 pessoas de mãos dadas. Henrique perguntou o que era. Ela respondeu: é uma família que voltou a sorrir. Henrique ficou emocionado. Não porque encontrou alguém, mas porque entendeu algo. A vida não substitui pessoas, mas abre espaço para novos capítulos. Meses depois, Henrique organizou um projeto social em homenagem ao homem que um dia o ajudou sem pedir nada. O nome do projeto levava o nome do pai de Clara. Ela chorou. Não de tristeza, mas porque finalmente entendeu. O pai nunca deixou uma dívida. Deixou um legado. Antes de terminar, me conta. Qual foi o gesto simples que mais marcou sua vida? Inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, ative as notificações e compartilhe esta história. Porque às vezes aquilo que pensamos ser uma dívida, na verdade era amor devolvido em outro tempo. Coração Vermelho. Em um restaurante de luxo iluminado pela luz clara da manhã, uma jovem garçonete trocou discretamente um copo sobre a mesa de um magnata bilionário. Ninguém percebeu. Ninguém imaginou que aquele simples gesto mudaria 2 vidas para sempre. Mas poucos minutos depois, uma descoberta surpreendente faria aquele homem entender que devia sua vida a uma funcionária que quase ninguém notava. Antes de continuar, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe esta história com seus amigos e comente se você acredita em bondade, esperança e segundas chances. Laura Mendes tinha 27 anos. Trabalhava como garçonete em um restaurante sofisticado da cidade. De aparência simples, cabelos castanhos presos em um coque discreto e um sorriso gentil, ela carregava uma rotina difícil. Durante o dia trabalhava no restaurante. À noite cuidava da mãe idosa que precisava de ajuda constante. Naquela manhã, um importante encontro de negócios aconteceria no local. Augusto Valença, um dos empresários mais respeitados do país, chegaria para uma reunião milionária. Todos os funcionários estavam nervosos, mas Laura apenas continuou seu trabalho normalmente. Quando os convidados começaram a chegar, ela percebeu algo estranho. Um dos homens presentes parecia excessivamente preocupado com o copo que estava diante de Augusto. Várias vezes seus olhos voltavam para a bebida. Laura tentou ignorar. Afinal, talvez fosse apenas impressão. Mas alguns minutos depois, ao retornar à mesa, percebeu novamente aquele comportamento estranho. Seu coração acelerou. Sem chamar atenção, fingiu organizar os talheres e trocou discretamente o copo de Augusto por outro igual. Ninguém percebeu. Nem mesmo o empresário. A reunião continuou normalmente. Horas depois, uma situação inesperada levou o restaurante a analisar alguns itens utilizados durante o encontro.
Foi então que uma substância incomum foi encontrada justamente no copo que havia sido retirado da mesa. As imagens das câmeras foram revisadas. Primeiro apareceu o comportamento suspeito do investidor. Depois surgiu Laura realizando a troca. Augusto ficou impressionado. Aquela jovem havia agido apenas por instinto, sem esperar reconhecimento, sem buscar recompensa e sem sequer ter certeza do que estava acontecendo. Dias depois, Augusto pediu para conhecê-la pessoalmente. Laura chegou nervosa, acreditando que seria repreendida por interferir em uma reunião tão importante. Mas encontrou um homem emocionado. Durante a conversa, Augusto descobriu que ela trabalhava longas horas para sustentar a mãe doente. Descobriu que havia abandonado os estudos para cuidar da família e que enfrentava dificuldades diariamente sem reclamar. Aquilo o marcou profundamente. Se esta história está tocando seu coração, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal Destinos Entrelaçados e compartilhar com alguém especial. A investigação confirmou que Laura havia evitado uma situação extremamente grave. Mesmo assim, ela recusou entrevistas e atenção pública. Ela queria apenas continuar sua vida. Meses depois, Augusto visitou discretamente o bairro onde ela morava. Ao ver as condições simples em que Laura vivia e o carinho com que cuidava da mãe, percebeu que estava diante de uma pessoa rara. Pouco tempo depois, uma grande oportunidade chegou à vida dela. Uma bolsa completa para retomar os estudos. Ajuda para os cuidados médicos da mãe. E uma nova posição profissional em uma das empresas do grupo de Augusto. Pela primeira vez em muitos anos, Laura sentiu que seus sonhos ainda eram possíveis. Em uma manhã clara, enquanto caminhava para seu primeiro dia no novo trabalho, ela olhou para o céu e sorriu. Augusto observava de longe, satisfeito. Porque naquele dia ele entendeu uma verdade que jamais esqueceria. As pessoas mais valiosas nem sempre são as mais famosas, as mais ricas ou as mais influentes. Muitas vezes são aquelas que fazem a coisa certa quando ninguém está olhando. E foi exatamente isso que Laura fez. Se esta história emocionou você, deixe seu comentário dizendo de qual cidade está assistindo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados para mais histórias emocionantes sobre bondade, esperança e segundas chances. Coração Vermelho. A mansão estava silenciosa naquela manhã clara. Sem avisar ninguém, Leonardo Albuquerque voltou mais cedo de uma longa viagem internacional. O milionário caminhava pelos corredores esperando encontrar apenas empregados trabalhando normalmente, mas ao abrir a porta da sala principal, ficou completamente sem reação. Sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 78 anos presa há anos em uma cadeira de rodas, estava sorrindo e dançando lentamente com a empregada da casa. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia verdadeiramente feliz. Bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Antes de começarmos essa história emocionante, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente se você acredita em bondade, esperança e segundas chances. Cena 1. O retorno inesperado. Leonardo Albuquerque, 42 anos, homem alto, cabelos castanho escuros penteados para trás, barba curta elegante, olhos profundos e expressão séria, usava um terno azul marinho sofisticado enquanto caminhava pela enorme mansão iluminada pela luz do dia. Ele sempre foi conhecido como um homem frio e distante depois da morte do pai. Cena 2. A empregada simples. Na sala principal estava Clara Mendes, 29 anos, mulher de pele clara, cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos castanhos suaves e sorriso delicado. Ela usava um uniforme preto e branco de empregada doméstica enquanto segurava cuidadosamente as mãos de Dona Helena. Cena 3. A mãe volta a sorrir. Durante anos, Dona Helena havia perdido a vontade de conversar após problemas de saúde e solidão profunda. Mas Clara começou lentamente a cuidar dela com carinho, lendo livros,
ouvindo músicas antigas e passando horas conversando ao lado da cadeira de rodas. Cena 4. O homem sem emoções. Leonardo observava tudo em silêncio atrás da porta. Pela primeira vez em muitos anos, ele via sua mãe sorrindo daquela forma. Aquela cena mexeu profundamente com algo que ele acreditava ter perdido dentro de si. Cena 5. O passado de Clara. Clara escondia suas próprias dores. Depois de perder os pais muito jovem, ela aprendeu a sobreviver trabalhando em diferentes casas desde cedo. Mesmo carregando cicatrizes emocionais, nunca perdeu sua gentileza. Cena 6. Pequenos gestos. Todas as manhãs claras, Clara levava a Dona Helena até o jardim da mansão. As duas passavam horas olhando flores, ouvindo pássaros e rindo juntas. Aos poucos, os funcionários começaram a perceber a transformação da senhora. Se essa história já tocou seu coração, deixe seu like agora e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados para mais histórias emocionantes todos os dias. Cena 7. O segredo de Leonardo. Apesar da fortuna gigantesca, Leonardo vivia preso ao trabalho e à culpa. Depois da morte do pai, acreditava que dinheiro era a única forma de proteger quem amava. Sem perceber, acabou se afastando emocionalmente da própria mãe. Cena 8. Um momento inesperado. Certo dia, Clara coloca uma música antiga na sala iluminada pelo sol da manhã. Lentamente, Dona Helena tenta levantar da cadeira de rodas enquanto segura suas mãos. Mesmo com dificuldade, ela consegue dar pequenos passos emocionantes. Cena 9. O milionário chora. Ao ver aquela cena escondido atrás da porta, Leonardo sente os olhos se encherem de lágrimas. Nenhum médico havia conseguido trazer sua mãe de volta à alegria daquela forma. Cena 10. A descoberta. Mais tarde, Leonardo descobre que Clara nunca pediu aumento, presentes ou reconhecimento. Tudo o que fazia vinha apenas de um coração genuinamente bondoso. Cena 11. O grande conflito. Alguns parentes começam a acusar Clara de tentar se aproximar da fortuna da família. Comentários cruéis se espalham pela mansão, deixando Clara profundamente magoada. Cena 12. A defesa inesperada. Mas Dona Helena, diante de todos, segura a mão de Clara e finalmente fala algo que surpreende toda a família. Ela diz que Clara foi a única pessoa que realmente cuidou dela quando todos os outros estavam ocupados demais. Cena 13. A transformação de Leonardo. Aquelas palavras mudam completamente Leonardo. Pela primeira vez, ele percebe que passou anos tentando comprar felicidade enquanto ignorava o verdadeiro valor do carinho humano. Antes do final dessa história emocionante, comente aqui embaixo. Você acredita que pequenos gestos podem transformar uma vida inteira? Cena 14. Um novo começo. Com o passar das semanas, Leonardo começa a passar mais tempo com a mãe e Clara nos jardins da mansão. Aos poucos, a casa fria e silenciosa volta a se encher de vida, risadas e esperança. Cena 15. O final emocionante. Em uma manhã clara e tranquila, Dona Helena observa Leonardo e Clara conversando próximos às flores do jardim. Pela primeira vez em muitos anos, ela sente que sua família finalmente voltou a existir de verdade. Porque às vezes, a pessoa mais simples é justamente aquela capaz de curar feridas que dinheiro nenhum consegue alcançar. Se essa história emocionou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados. Aqui, cada história nos lembra que bondade, amor e compaixão ainda podem transformar o mundo. Ele quase deixou a pasta de couro cair no chão quando ouviu risadas vindas da cozinha, risadas que não escutava desde o dia em que enterrou a própria esposa. Naquela manhã de aniversário, o empresário viúvo Augusto Ferraz acreditava que voltaria para casa e encontraria apenas silêncio, como vinha acontecendo há 3 anos. Mas o que ele veria ao abrir aquela porta mudaria para sempre a maneira como enxergava suas filhas, a mulher que trabalhava em sua casa, e a si mesmo.
Antes de continuar, já se inscreva no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe esta história. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, comente aqui embaixo, sua interação fortalece histórias que tocam o coração. Augusto Ferraz tinha 45 anos, postura ereta, cabelos castanhos levemente grisalhos nas laterais e olhos verdes escuros que pareciam sempre distantes. Vestia-se com precisão, terno azul marinho bem cortado, gravata discreta, sapatos italianos impecáveis. Era conhecido no mundo corporativo pela frieza estratégica e pela capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitar. O que quase ninguém sabia era que aquela frieza não nascerá nos negócios, ela começara no hospital, 3 anos antes, quando segurou a mão da esposa pela última vez sob a luz branca e cruel de uma manhã de inverno. Desde então, a casa ampla no bairro nobre de Campinas, iluminada pelo sol generoso das manhãs paulistas, tornará-se grande demais. Clara, de 10 anos, cabelos loiros escuros ondulados até os ombros e olhar observador, havia amadurecido cedo demais. Sofia, de 7, com cabelos castanhos presos quase sempre em uma tiara colorida e bochechas rosadas, ainda insistia em perguntar quando a mãe voltaria das estrelas. E Helena, a empregada doméstica de 32 anos, cabelos negros presos em um coque simples, olhos castanhos profundos e expressão serena, fazia o possível para manter a casa viva, não apenas limpa. Helena usava uniforme discreto, vestido preto simples com gola branca, avental claro amarrado à cintura. Seus movimentos eram delicados, quase invisíveis, como se temesse ocupar espaço demais. Viera do interior, filha de costureira, e carregava no peito o medo constante de ultrapassar limites. Sabia que seu lugar ali era trabalhar. Nada mais. Naquela sexta-feira ensolarada, o jardim da casa estava particularmente vibrante. A luz da manhã atravessava as janelas amplas da cozinha, refletindo no mármore claro da bancada. O aroma de chocolate derretido misturava-se ao cheiro doce de morangos frescos. Clara, vestindo um vestido floral azul claro, concentrava-se em espalhar confeitos coloridos sobre um bolo redondo coberto por ganache brilhante. Sofia, com jardineira rosa e camiseta branca manchada de açúcar, ria enquanto tentava posicionar marshmallows ao redor da borda. Helena observava as duas com um sorriso contido. Havia sugerido a ideia do bolo surpresa dias antes, quando percebera que Augusto não mencionara o próprio aniversário. Ele sempre fingia esquecer a data. No fundo, ela sabia que não era esquecimento, era dor. Se você está gostando da história até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, você acredita que pequenos gestos podem curar grandes feridas? Augusto, naquele mesmo horário, encerrava uma reunião no escritório envidraçado do centro da cidade. O relógio marcava 11 horas quando ele decidiu voltar para casa mais cedo. Não havia planejado nada para o aniversário. Talvez pedisse comida pronta, talvez trabalhasse até tarde. A ideia de comemorar sozinho parecia insuportável. Enquanto dirigia, a luz do meio-dia refletia no para-brisa, obrigando-o a semicerrar os olhos. Lembrou-se de como, anos atrás, encontrava a casa cheia de balões, música baixa e a esposa sorrindo na cozinha. O peito apertou. Ele respirou fundo e repetiu mentalmente que precisava ser forte pelas filhas. Sempre forte. Sempre controlado. Ao estacionar na garagem, ouviu algo incomum, risadas. Risadas leves, infantis, misturadas ao som metálico de utensílios de cozinha. Seu coração acelerou sem que entendesse o motivo. Caminhou pelo corredor iluminado, cada passo ecoando no piso de madeira polida. Quando se aproximou da cozinha, viu a cena. Helena inclinada sobre o bolo, ajudando Sofia a posicionar pequenas flores de açúcar. Clara concentrada, língua levemente para fora, tentando escrever papai com glacê. O sol atravessava a janela e criava um halo suave ao redor das três. Era uma imagem doméstica, simples, mas carregada de vida. Augusto ficou imóvel na porta. Clara foi a primeira a notá-lo. Seus olhos se arregalaram por um segundo, e ela quase estragou a letra que desenhava. Sofia virou-se logo depois, sorrindo com o rosto sujo de chocolate. Helena também se virou, e naquele instante o mundo pareceu parar.
Não houve gritos exagerados. Não houve música alta. Houve silêncio, e então um sorriso tímido de Clara, que segurou o prato com cuidado e disse apenas que era surpresa. Augusto sentiu algo quebrar dentro de si. Ele não chorava desde o funeral. Não permitirá. Acreditava que lágrimas o enfraqueceriam diante das meninas. Mas ali, sob a luz clara do dia, vendo as filhas e a mulher que silenciosamente sustentava aquela casa preparando um bolo para ele, percebeu o quanto estivera ausente, mesmo estando presente. Seu olhar pousou em Helena por um segundo mais longo do que o habitual. Ela desviou os olhos imediatamente, temendo ter ultrapassado algum limite. Talvez ele não gostasse. Talvez achasse inadequado. Mas Augusto não via inadequação. Via cuidado. O bolo não estava perfeito. A cobertura tinha pequenas falhas. O nome estava levemente torto. Mas era o bolo mais bonito que ele já tinha visto. Clara aproximou-se devagar, segurando o prato com as duas mãos. Sofia a acompanhou, quase tropeçando na própria empolgação. Helena ficou alguns passos atrás, mãos unidas à frente do corpo, coração acelerado. Augusto ajoelhou-se para ficar na altura das filhas. Seus olhos marejados refletiam a luz da cozinha. Ele sentiu as pequenas mãos envolvendo seu pescoço em um abraço apertado. O cheiro de chocolate e perfume infantil misturou-se ao perfume leve de lavanda que vinha do avental de Helena. Ele pensou na esposa. Pensou em como ela teria amado aquela cena. E pela primeira vez em 3 anos, a lembrança não veio acompanhada apenas de dor, veio acompanhada de gratidão. A tensão que sempre carregava nos ombros pareceu dissolver-se lentamente. Ele percebeu que, enquanto se escondia atrás do trabalho para não sofrer, suas filhas cresciam. E Helena, silenciosamente, preenchia espaços vazios com gentileza. Ao longo da tarde, sentaram-se todos à mesa iluminada pelo sol. Augusto retirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa, algo que raramente fazia em casa. Riu quando Sofia sujou seu rosto com cobertura. Observou Clara falar animadamente sobre a escola. E notou Helena servindo as fatias com cuidado, como se aquele momento fosse frágil demais para ser quebrado. Ele a agradeceu com o olhar. Um olhar que dizia mais do que palavras. Helena sentiu o coração aquecer. Sempre temera ser vista apenas como funcionária. Naquele instante, sentiu-se parte de algo maior, parte de uma reconstrução silenciosa. Mas junto com o calor veio o medo. Medo de que aquele momento fosse passageiro. Medo de criar expectativas. Medo de que Augusto voltasse a se fechar no dia seguinte. O dia avançou com luz suave atravessando as janelas. O jardim lá fora parecia mais verde. A casa parecia respirar. Se essa história está tocando seu coração, apoie deixando seu like e compartilhando com alguém especial. Histórias assim vivem através de quem acredita nelas. No fim da tarde, quando as meninas subiram para o quarto, Augusto permaneceu na cozinha. Helena recolhia os pratos, concentrada. Ele aproximou-se devagar, não com postura de patrão, mas de homem. Ele percebeu detalhes que antes ignorava, as pequenas cicatrizes nas mãos dela, provavelmente de anos de trabalho, o cansaço discreto sob os olhos, a força contida em seus gestos. Sentiu vontade de agradecer não apenas pelo bolo, mas pelos anos de presença silenciosa. Helena, por sua vez, temia aquele silêncio. Talvez ele fosse reclamar. Talvez dissesse que não queria comemorações. Mas quando finalmente se olharam, não havia reprovação. Havia vulnerabilidade. E naquela cozinha ainda iluminada pela luz dourada do entardecer, Augusto compreendeu que a vida não exigia que ele esquecesse o passado para seguir em frente. Exigia apenas que abrisse espaço para o presente. Antes de continuar para o final, deixe aqui nos comentários como essa história fez você se sentir. Ela despertou alguma lembrança? Alguma esperança? Naquela noite, ao colocar as filhas para dormir, Augusto prometeu a si mesmo que não deixaria mais datas importantes passarem em branco. Prometeu participar, ouvir, rir. Prometeu honrar o amor que perdeu cuidando do amor que ainda tinha. Dias depois, começou a chegar mais cedo em casa.
passou a jantar com as meninas. E, pouco a pouco, permitiu-se conversar mais com Helena, não apenas sobre tarefas, mas sobre sonhos, medos e planos. O luto não desapareceu, mas transformou-se. O empresário frio começou a reaprender a ser pai. E, talvez, a ser homem novamente. Porque às vezes, não é um grande evento que muda tudo. É um bolo simples, preparado sob a luz do dia, por mãos pequenas e um coração generoso. E foi assim que, em uma cozinha iluminada pelo sol, um viúvo redescobriu que ainda era possível sentir alegria sem trair a memória de quem partiu. Que o amor não se divide, ele se multiplica. Que segundas chances não apagam o passado, elas constroem um futuro mais forte. Se esta história tocou você, apoie o canal, compartilhe e continue acreditando que mesmo os corações mais feridos podem voltar a bater com esperança. Porque destinos se entrelaçam quando menos esperamos, e às vezes, tudo começa com um simples bolo de aniversário.